Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Queria falar um pouco sobre a palavra mesmo, mas eu tenho uma coisa que está me incomodando nesses últimos tempos e que eu entendo ser a minha responsabilidade falar para os irmãos nessa noite, e acredito que nós vamos fazer isso a partir de agora, vamos fazer nos próximos domingos também, uma série de mensagens falando sobre a palavra de Deus. Muitos cristãos, muitos crentes, muitos cristãos não sabem defender a sua fé. Se alguém faz uma pergunta que ele considera difícil, ele faz assim: não, eu vou falar com o pastor, eu vou ligar para o pastor, eu vou pedir para o pastor dar uma resposta a respeito disso. Eu não tenho problema de responder, não tenho problema com isso. Mas, irmãos, é muito importante a gente saber falar. Você sabe defender a sua fé? Você sabe, por exemplo, defender a palavra de Deus? Você já parou a pensar que existem tantas pessoas que falam assim: a Bíblia foi escrita por homens. A palavra de Deus, foi homens que escreveram, ela é um livro de crença. Existem livros mais antigos que são dignos de serem credibilizados, de ter fé. A palavra de Deus foi muito deturpada, mudada ao longo da história, e muitos de nós não sabemos refutar esses argumentos. Então, eu estou muito incomodado com a forma como nós cristãos estamos defendendo ou nem defendendo a nossa fé. O que eu vejo comumente é crente falando assim: olha, eu acho melhor a gente não discutir esses assuntos. E aí a gente não fala. Não, esses assuntos têm que ser discutidos sim. Essas coisas precisam ser faladas sim, precisam ser debatidas sim. Irmãos, uma coisa a gente tem que ter na nossa cabeça: nós não devemos ter medo da verdade, porque a verdade sempre aparece. É ou não é verdade? Então você não tem que ter medo. Se nós cremos na verdade, a gente não tem que ter medo de confrontar ou de ser confrontado. O que comumente acontece é que somos confrontados, mas a gente, ao invés de se defender, a gente se cala. E aí, muitas vezes, o ímpio vai falar assim: olha, a sua fé é uma fé de ignorante, de burro. Você acredita só no pastor, no que o pastor fala. E no fundo, acaba sendo isso mesmo, porque a gente não sabe defender a fé. Então, isso aqui não vai acontecer nessa igreja, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso. Nós vamos fazer apontamentos de argumentos. Eu quero que você entenda. E eu vou usar os próximos domingos para a gente falar sobre a composição, a estrutura da palavra de Deus, o porquê da palavra de Deus e por que cremos na palavra de Deus. Então, irmãos, isso tem que ficar muito claro. Então, eu aconselho a você o seguinte: anote, guarde, vai ficar gravado no YouTube. Você pode ouvir de novo, leia, estude sobre o assunto, aprenda, porque é sobre a sua fé. Você sabe de uma coisa? A fé da gente, ela não aumenta com o culto. Eu vou no culto para melhorar minha fé, aumentar minha fé. Não é culto que aumenta a fé de crente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé se aumenta conhecendo a palavra de Deus, internalizando a palavra de Deus. E a fé da gente, ela deve ser racional. A gente é um povo inteligente, aliás, a Bíblia exige que a nossa fé seja inteligente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. O que eu vou fazer com vocês aqui nessa noite é apenas uma introdução do que nós vamos falar nos próximos domingos. Vamos falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então eu quero ensinar vocês a defender a fé de vocês.
Certo? Nós vamos defender a nossa fé. Vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa, a série de mensagens, ela vai girar em torno da palavra de Deus. Pode colocar o slide? E essa vai ser a pergunta que vai nortear estes domingos. Podemos confiar na palavra de Deus? Podemos confiar na Bíblia? Então, qual o argumento que nós temos para confiar na Bíblia? A gente vai aprender a responder. Vamos lá, próximo slide. Sabendo responder, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 3,15. Irmãos, a gente precisa aprender a ter resposta na Bíblia. Crente tem que ter resposta. Crente tem que saber sobre a sua fé. Tem que saber por que crê. Hoje em dia, olha, o que eu estou falando para vocês aqui é o óbvio. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos não sabem por que estão crendo. Vai para a igreja por causa de tradição, vai porque está gostando da amizade, vai porque está se sentindo bem. Eu congrego aqui porque eu me sinto bem. Você não tem que congregar nessa igreja porque você se sente bem, não, irmão. Esse não é o critério. Eu vou para a igreja porque eu quero que os meus filhos sejam criados no caminho do Senhor. Esse também não é o critério para você congregar, não. Nós precisamos congregar por causa da nossa fé. E a fé está diminuindo. Nós não estamos percebendo mais crentes com fé. É crente de pouca fé. Né? Nós precisamos, irmãos, mudar isso em nós, aprender a desenvolver a nossa fé. Então vamos ver lá 1 Pedro 3,15, o que está escrito. Deixa eu ver aqui. Vocês não têm como colocar e ficar tirando não, né? Atrapalha muito? Se der trabalho, a gente só lê aqui então. O que está escrito lá? Eu acabei não abrindo. Oi? Vamos fazer isso? Bora fazer. Eu vou querer que um abra em 1 Pedro 3,15. Outro vai abrir em Atos 22:1. Outro vai abrir em Atos 25:16. Esses são os textos que a gente vai ler aqui. Aliás, está ali os textos, né? Então, os textos estão ali. Vamos ver lá, então. 1 Pedro... Vamos fazer o seguinte, Bi, você pode me ajudar? Você já é magrinho, você tem cara de atleta, parece que chegou agora da Olimpíada. Você me ajuda aqui? Nós vamos fazer o seguinte, Quem vai ler 1 Pedro 3,15? Lá, o André Ricardo. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir, a razão da esperança que há em vós. Devemos estar prontos para o quê, irmãos? Para responder. Essa palavra responder no grego é apologia. Nós precisamos ter a resposta nos lábios. Se a gente não sabe responder, aí a gente vai falar assim, eu não sei não, mas olha, é porque você é muito incrédulo, vou orar por você. Não, irmão, não é assim que funciona não. Você tem que saber a razão da sua fé. A Bíblia orienta isso. Vocês estão entendendo? Está na Bíblia, a gente acabou de ler. A gente tem que saber responder. Então,
Essa é a orientação que o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15, vai falar sobre isso, né? Eu quero ressaltar isso aqui. Ó, a palavra apologia, ó, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da sua fé, da sua esperança. Preparado para responder. Você se sente preparado para responder? Diante de Deus aqui, diante de Deus, quem aqui se sente preparado para responder? Bem menos da metade. Vocês estão entendendo por que eu estou com essa preocupação no coração? Não estou aqui para condenar você que não está preparado, não. Estou aqui para prepará-lo. E é por isso que você tem que ter um compromisso comigo, de estar aqui, principalmente você que não levantou a mão, de estar aos domingos aqui anotando isso para a gente fortalecer o nosso entendimento. Próximo texto. Atos 22:1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ouvi a minha defesa. Está vendo? Defesa, essa palavra defesa também é apologia. É a minha resposta. Então, temos que ter respostas. Primeiro, Atos 16, perdão. 25:16. Nosso atleta Binho. Binho, você vai sair daqui magrinho. Oh, meu Deus, alguém me ajuda, gente. Atos 25:16. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, sempre você vai ver cristãos na história sofrendo acusações e tendo respostas. Sempre. Nós estamos vivendo últimos dias em que nós sofreremos muitas acusações. A questão é, você tem respostas? Né? 1 Coríntios 9, versículo 3. Também essa palavra apologia vai aparecer nesse texto. 1 Coríntios 9, 3. Ali a irmã Madá, ali, ó, lá no fundo, lá. Ó. É, 1 Coríntios 9, 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Defesa para os que condenam. 2 Coríntios 7, 11. São as palavras defesa, né? Apologia que a gente vai encontrar aqui na Bíblia, tá? 2 Coríntios 7, 11. Vocês suportam a tristeza de maneira que agrada a Deus, e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem a se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Uhum. A resposta de Paulo, né, na igreja de Corinto, fazendo a sua defesa, fazendo a igreja mudar o seu comportamento, pensamento, atitude, trazendo disciplina por causa da resposta. Porque tem Bíblia, gente, tem palavra de Deus no coração. Eu quero mostrar agora o outro texto, que é Hebreus 4:12. Ana, abre Hebreus 4:12 aí, por favor. Aí você já lê aí, por favor. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então a gente está falando aqui de uma palavra que funciona, que é viva. Mas e uma pessoa que não acredita na palavra de Deus? Bem, a gente precisa
usar alguns pressupostos não bíblicos para trabalhar o entendimento, construir uma ideia a respeito da palavra de Deus. Mas entendam, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é fato. A palavra de Deus trabalha em nós. A palavra de Deus muda a gente. A palavra de Deus fortalece a gente, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela penetra. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de entrar na gente e mudar a gente, mudar coração, mudar pensamento, mudar alma. A palavra de Deus faz isso em nós. Então, próximo slide, eu quero que você leia comigo essa frase do McDowell. Diz assim, vamos ler juntos? Devemos pregar o evangelho, mas também devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, que é o versículo de 1 Pedro 3,15. Nós devemos pregar o evangelho, mas a gente também tem que estar preparado para dar respostas. Então, uma igreja ou um crente que não sabe responder os questionamentos a respeito da sua fé, ele não está crendo de forma sadia. Então eu quero trabalhar aqui, antes da gente falar estritamente sobre as Escrituras, sobre a composição das Escrituras, sobre os autores, essas coisas todas, que eu não vou falar sobre isso hoje. Eu queria falar sobre o fundamento da nossa fé. Quem é o fundamento da nossa fé? Acho que tem gente com dúvida. Quem é o fundamento da nossa fé? A pessoa de Jesus Cristo. Se a gente tirar Jesus da nossa fé, o que sobra? Nada. Nós entendemos que a Bíblia é um livro que fala a respeito de Jesus. Nós estamos vivendo cada dia querendo parecer com Jesus. Nós temos uma referência que é Jesus. Estamos caminhando os passos de Jesus. Estamos querendo Jesus. Se a gente tirar Jesus da nossa fé, o que sobra? Nada. Você está entendendo isso? Se você tirar a referência que é Jesus da sua vida, o que sobra? Nada. Mas qual é o problema? É que a gente na prática não está entendendo isso. Nós estamos tirando Jesus e não estamos percebendo. O amor de muitos está esfriando, a fé está esfriando e nós não estamos percebendo. E aí, nós não estamos conseguindo falar sobre Jesus porque a gente não está mais entendendo Jesus. Quando eu falo entender Jesus, a gente não entende mais sobre a fé de Jesus, a gente não entende mais sobre a mente de Jesus. O que a gente faz? A gente pluraliza a fé. A gente fala assim, olha, o importante é que você crê dessa forma, eu creio dessa, está tudo certo, está tudo em paz. Você crê assim, você crê assado, você crê desse jeito, você crê... Não tem problema, isso não tem problema com a igreja, isso não tem problema aqui, cada um pode crer de um jeito. Isso não tem problema com a religião, com os evangélicos, cada um crê de um jeito. Isso não tem problema com o interreligioso, com outras religiões, cada um crê. O importante é que você é uma pessoa boa, porque você, pelo menos, é uma pessoa de fé. E aí a gente vai trabalhando a relativização da nossa fé, porque aos poucos Jesus vai saindo disso.
E a gente vai centrando na pessoa que crê. Se a pessoa crê, é bom. Não, essa pessoa é boa, porque é uma pessoa de fé. Muitas vezes a gente traz uma pessoa, a gente vai atrás, né, melhor dizendo, a gente vai atrás de uma pessoa que a gente acha que ela é de muita fé. Fala, eu vou atrás daquele pregador, porque aquele pregador é um pregador de muita fé. Aquele ali sabe pregar com fé, aquele ali tem fé. Ah, eu vou atrás de fulano, que fulano tem muita fé. E nós vamos atrás das pessoas que têm muita fé, porque nós perdemos a referência de Jesus, que é o autor da nossa fé. E a Bíblia nunca nos ensinou a ir atrás de pessoas que têm fé. A Bíblia nos ensinou a irmos atrás daquele que gera a fé. Então nós precisamos, irmãos, entender que se a gente tira Jesus da nossa referência, se a gente tira Jesus do nosso alvo, a gente se perde no cristianismo, porque o fundamento do cristianismo é Jesus Cristo. E se a gente tira Jesus, a gente tira tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos falar de alguns fatos básicos a respeito da nossa fé. Tá ok? Vamos lá, próximo slide. Fé cega. Algumas pessoas dizem que nós cremos cegamente. Nossa, mas você tem uma fé cega. E olha, infelizmente eu tenho que concordar com certas pessoas, com respeito a certos crentes, que têm fé cega. Não sabe o que crê, não sabe defender a sua fé, não conhece a sua Bíblia, não conhece a respeito de Jesus nada, vai arriscar falar um versículo bíblico, fala errado. No princípio criou Deus, o caminho, a verdade e a vida. Mistura tudo. Aí você fala, mas não é isso que o versículo fala, mas podia ser. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava aqui na igreja, aí veio um estudante ali do Colégio Marista correndo aqui, e eu estava saindo para fazer um programa de rádio, né? A gente tinha um programa de rádio na época, então eu estava indo fazer o programa de rádio, e ele era pastor também, ele estava aqui, a gente estava aqui, e aí a menina veio correndo, falando, olha, ficou possesso uma menina lá no Marista, vocês podem expulsar o demônio lá dela, porque agora ninguém está conseguindo, e aí eu vim correndo aqui, porque é colega da gente e tal. Aí eu falei para ele assim, você pode ir lá, porque eu estou atrasado, estou correndo, estou saindo aqui agora, você pode ir? Aí ele, mas claro, para que lado fica o Marista? Eu falei, esse é um homem de fé, né? Ele vai expulsar daqui, impor as mãos, né? Esse homem é um homem de fé. E aí ele, não é porque eu não quero ir lá mesmo. Eu falei, não, então eu vou lá. Mas veja só, esse rapaz, um dia ele chegou e falou assim, ele tinha brigado com o irmão dele também, que era pastor, eu falei para ele, você acerta com o seu irmão, para de ficar brigando, isso não leva a nada, vai lá, pede perdão para ele. E era uma briga besta, sabe? Aí depois de, acho que uma semana ou duas, eu falei, e aí, você se acertou com o seu irmão? Ele, me acertei sim. A Bíblia diz, ama o teu próximo e prosperarás. Aí eu falei, mas eu não achei, onde é que está isso? Ele, se não está, devia estar, porque é bonito. Né? Tem crente que é desse jeito, né? Se não está, devia estar, porque é bonito. E a gente vai inventando a nossa Bíblia, a nossa forma de crer. E aí, você sabe como é que a gente funciona como cristãos? Falar, não, o irmão tem a fé dele do jeito lá dele, está tudo certo. E aí a gente vai deixando a coisa acontecer e a gente não sabe defender a nossa fé. E a gente vai ficando numa fé cega. Não, eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Eu aprendi que tem que pregar, o pastor tem que pregar só de terno e gravata. Eu aprendi assim. Fé cega. Fé cega. Eu aprendi que crente tem que ser assim.
Fé cega. Você sabe por que crente tem que ser assim, do jeito que você está falando? Não sei. Onde é que está na Bíblia? Não sei. Então é fé cega. Irmãos, quando a gente começa a praticar coisas que a gente não sabe por quê, nós estamos numa fé cega. E isso agrada a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Somos acusados de ter uma fé cega. Nossos acusadores acreditam que para se tornar um cristão, a pessoa precisa cometer um suicídio intelectual. Eu já ouvi muita gente falar isso, para ser crente tem que ser muito fraco das ideias. Porque a religiosidade é para fracos. É para gente carente. Não é para gente sadia. Não é para gente que pensa, que tem racionalidade. E parece que a gente comprou esse argumento. Porque eu já vi crente falando assim, quando a gente vai fazer um estudo das Escrituras, eu já vi crente falando assim, a gente estuda demais a palavra, a gente vai ficar incrédulo. Vocês já ouviram gente falar isso? Quem já ouviu? Olha aí. Quem estuda demais Bíblia acaba incrédulo. Só que não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus, mais fé tem. A fé vem, o caminho da fé é a palavra. Agora a gente está gerando incrédulos e parece que a gente está concordando com o mundo, que diz que para ser crente a gente não precisa ter uma fé, tem que anular o nosso racional, o nosso intelecto, a nossa inteligência. E aí a gente fala, acho que tem que ser isso mesmo, e se estudar demais, a gente vai ficar cético. Irmão, se você está indo para um estudo da verdade, como é que você vai ficar cético? Isso não procede. Essa é uma mentira que a gente está comprando como verdade. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é fato, isso não é verdade. Próximo slide. Então a gente tem algumas respostas para esse argumento. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 22, 37. Uma pessoa abra lá. Levanta a mão quem vai ler. Mateus 22, 37. Lá, Ana. Outro vai ler 2 Timóteo 1, 12. Quem vai ler, levanta a mão. Adriana. E João 8, 32. João 8, 32. Ok, aqui a Neide levantou primeiro, tá? Então vamos ler com essas três aí. Vamos lá. Ana. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. De todo o teu pensamento. O que é o pensamento? Entendimento, razão. Você tem que saber como que você está amando a Deus. Amar a Deus, gente, não é sentimentalismo, não. É com entendimento. É coração? Sim, mas é entendimento também. A gente parece que não está com medo de amar a Deus com todo entendimento. Você tem que entender. Bíblia tem que estudar. Se você quer ser cristão, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que defender a sua fé. Você tem que saber no que você está crendo. Você já parou para pensar, e se você estiver sendo enganado esses anos todos? E se estiverem falando mentira para você? Como que você sabe que você está na verdade? É porque eu tive uma experiência com Deus. Que dia? Não, é porque eu estava saindo da porta de casa e choveu. Na hora que eu falei, Senhor, chuva de bênçãos teremos. Irmão, você toma cuidado. Tem muita gente hoje caminhando numa fé assim. Senhor, se eu estou grávido aqui, Senhor, se for menina, Senhor, se for menina, me dá um sinal que chova, se não for, que faça sol. Para com isso, irmão. A gente está ficando crentes céticos da palavra, céticos da verdade.
e começamos a depositar a nossa fé em coisas. A gente tem que parar com isso urgente. A gente tem que firmar a nossa âncora de fé nas Escrituras, na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que terra e céus passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. E a gente precisa entender, de uma vez por todas, que fomos chamados a amar a Deus com todo o nosso coração, mas também com todo o nosso entendimento, conhecimento. O que mais? 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que fé fantástica! Que fé fantástica! Veja, ele está falando assim, ó, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Por que ele tem essa certeza? Ele vai falar no versículo antes, no versículo, ele vai falar assim, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho entendimento, eu sei do que eu estou falando. Irmãos, é essa fé que nós, como cristãos, precisamos ter. Você realmente sabe, intelectualmente, na razão em quem você está crendo, ou você está só pingando fogo? Você sabe por que tem muita gente desviando e abandonando a fé nesses últimos tempos? Porque resolveram seguir o Evangelho por sensação, por emoção, por intuição. Palavra de Deus não se segue por intuição, se segue por razão, por inteligência. Deus quer isso de nós, uma fé racional. Crente foi feito para pensar. Então, olha só, a gente está vendo isso na Bíblia. E isso, irmãos, é fundamental para todo o processo que nós vamos passar aqui nos próximos domingos. Porque a gente vai falar das Escrituras. A gente vai falar por que nós cremos da forma que cremos. Você precisa entender isso. Próximo texto. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Observem que Mateus 22:37, não podemos acreditar naquilo que a mente rejeita. Por isso nós precisamos pensar, precisamos entender. 2 Timóteo 1,12, Jesus e os apóstolos sempre estavam conclamando as pessoas a crerem em uma fé inteligente e não em uma fé cega. Fé inteligente, não numa fé cega. Fé cega não serve para Deus, não serve para a igreja, não serve para você, não serve para mim. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer verdade. E a verdade é uma só. Certo? Então, irmãos, próximo slide. A fé, ela envolve 3 campos que compõem a nossa psique, que é a mente, a emoção e a vontade. Então, mente, emoções, né? Botei no plural ali. Mente, emoções e vontade compõem a nossa razão, o nosso psique, nosso psicológico. Então a gente tem que pensar, a gente sente, mas a gente também tem a vontade. Tudo isso a Bíblia contempla, tudo isso a Bíblia trabalha na gente. Tudo isso precisa ser entendido e como nós precisamos processar esse entendimento e trabalhar isso como prática na nossa vida. Tudo bem? O Espírito Santo não opera no coração. Perdão, o Espírito Santo não opera no coração uma fé cega e sem fundamentos. Como que o Espírito Santo trabalha com a gente?
fazendo a gente pensar. Viu, irmãos? De uma vez por todas, guardem isso no seu coração e ensinem sem medo de errar. Espírito Santo trabalha com entendimento. Ah, não, mas aí estava lá e eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo veio lá, a gente não e foi, e vem cá, e você sabe, não, eu não sei de nada, não entendo nada, mas estou cheio de Deus. Ei, para. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem é, qualquer coisa pode ser engano. E você pode ser enganado por qualquer coisa. Então para. Para você não ser enganado, o que você tem que fazer? Conhecer. Jesus fala que as ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Conhecem o seu pastor. A gente precisa conhecer Jesus. É conhecimento, irmão. Conhecimento demanda a Bíblia, ler, estudar, vir para a escola de crescimento cristão, entender sobre a sua fé. Por que você crê? Ah, eu sempre criei assim. Mas vem cá, esse sempre creu assim, está pautado em quê? Ah, não, mas é porque esses negócios a gente não discute. Ah, discute sim. Discute sim, irmão. Vamos trabalhar a nossa fé. O mundo está perdendo a fé. A igreja está perdendo a fé. Mas aqui a gente vai perder fé não, em nome de Jesus. Certo? Vocês estão entendendo aí a preocupação? Então vamos lá. Próximo slide. Já estou quase encerrando. Nós precisamos ter uma fé objetiva. Fé objetiva. A fé cristã é uma fé objetiva porque ela tem um objeto. Ela tem um centro. Ela tem um núcleo. Tá? Então ela tem o seu objeto. O conceito cristão de fé salvadora é o de uma fé em que se estabelece um relacionamento com Jesus Cristo, que é o objeto. Jesus é o centro, ele é o objeto da nossa adoração, do nosso entendimento, da nossa fé. Esse conceito está numa posição diametralmente oposta ao uso filosófico da palavra fé, que hoje em dia se faz em geral. O que as pessoas entendem por fé? Não importa o que você crê, desde que você tenha convicção disso. Não, você está firme, é isso que você quer? Então tá bom. Não, a fé cristã não funciona assim. A nossa base, o nosso fundamento é a pessoa de Jesus. Nós temos uma fé objetiva. Irmão, não basta você acreditar de qualquer jeito. Nós não podemos tirar Jesus da nossa fé. Jesus é a nossa fé. Nós caminhamos por Ele. Nós entendemos a vida dEle. Nós somos seguidores dEle. Nós queremos fazer igual a Ele. Não queira ser diferente de Jesus. Opa! Vou pular minha festa junina. Você acha que Jesus pularia uma festa junina? Não. Porque não era sua cultura, não era seu entendimento, não era sua fé. Mas para a gente, é cultura. Custa nada. A gente não está entendendo Jesus. A gente precisa entender isso aí, irmãos. Tá bom? Próximo slide. A fé cristã é a fé em Cristo. Repita comigo. A fé cristã é a fé em Cristo. Você crê em Cristo? Também creio. Então diga assim: a minha fé é a fé em Jesus.
O valor não está, veja, o valor da nossa fé não está naquele que crê, mas naquele em que se crê. O valor da nossa fé não está naquele que confia, mas em quem se confia. Isso vai mudar muita coisa. Não é o que eu faço. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu quero ouvir o pastor tal que é curandeiro. O homem cura. E ele cura com o cuspe dele. Cuspiu, a pessoa é curada. Eu quero receber a cuspida ungida desse pastor. Porque esse pastor, ele vai para o monte e fica lá 80, 90 dias em jejum e oração. A fé desse homem é muito grande. A fé cristã não está pautada naquele que crê. Se esse homem crê, amém. Mas a nossa fé não está nele. Ele pode jejuar todos os dias do ano. Mas a nossa fé está pautada em quem ele crê. A nossa fé está pautada em Jesus. Irmãos, eu posso ir para o Monte Sinai e ficar lá 400 dias, 400 noites. Pode abrir os céus lá e você vê isso, filmar no YouTube, colocar nas redes sociais, relâmpagos, trovões tocarem, eu descer com o rosto brilhando, reluzente, mas eu quero que você entenda uma coisa: não fui eu que morri na cruz por você. A obra que Deus quer realizar em você é através de Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso, e nenhum homem tem nada a ver com isso. Então eu posso descer com o rosto reluzente, posso descer do jeito que for, eu posso ser do jeito que for, mas entenda uma coisa: você não vai ser abençoado porque eu estou reluzente, não. Você vai ser abençoado porque Deus tem um projeto para você e Ele vai executar o que Ele tem para a sua vida. A coisa não está no homem. A gente está parando de crer em Jesus. Eu vou acreditar no profeta ali, ó. Eu vou acreditar no outro lá que é ungido, é poderoso. Eu vou lá. E crente pulando de galho em galho, de internet em internet, de rede social em rede social. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa de uma igreja madura, de uma igreja que entende em quem ela está crendo, quem é o autor da sua fé. Ah, pastor, mas eu gosto de ir lá porque alimenta a minha fé. Então você está colocando o autor da tua fé em homens. O autor da sua fé não é Jesus. Agora, se Jesus é o autor e o consumador da minha fé, tudo que eu preciso para crer está nele, na vida dele, na palavra dele, na presença dele, na comunhão com ele. Isso, irmãos, é o que Deus de fato quer trabalhar com a sua igreja. Próximo slide. Testemunhas oculares. Eu já vou encerrar aqui, tá? Esse é o último slide. Os escritores do Novo Testamento, ou eles escreveram na qualidade de testemunhas oculares dos eventos que descreveram, ou eles registraram os acontecimentos conforme relatos em primeira mão por testemunhas oculares. Ou eles viram, ou eles ouviram de quem viram. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1,16. Diz assim a palavra de Deus, essa eu leio para a gente ganhar tempo, tá? Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas
oculares da sua majestade. Veja, Pedro está falando, eu vi com esses olhinhos que a terra há de comer. Não foi nada inventado com essas fábulas que inventam, que são engenhosamente inventadas. Que coisa! A nossa fé precisa ser, irmãos, assim. As Escrituras foram compostas, os textos bíblicos foram compostos por vivência, por ver e ouvir da boca de quem viu. E nós, a igreja, nos alimentamos por essa verdade. Não podemos ficar caminhando por contos, por invencionismos, porque a verdade, pelo fato da verdade não estar sendo mais entendida no nosso meio, a gente precisa criar fábulas, a gente precisa criar artefatos, subsídios para a igreja continuar se mantendo. Aí a gente vai ter que inventar moda para a igreja continuar andando. Vamos inventar maneiras da igreja crescer. Vamos fazer aqui a noite gospel, boate gospel. Bora fazer aqui a igreja do tecnogospel. Bora trazer um pregador famoso. E o pregador famoso não é pelas escrituras, não, é porque hoje em dia os pregadores famosos são os que eram influencers digitais, os que estavam na mídia eram artistas. A gente trocou o púlpito de teólogos como Knox, Martinho Lutero. E hoje, irmãos, são os influenciadores digitais, artistas. Graças a Deus, os artistas estão se convertendo, mas eles também precisam aprender a palavra de Deus. E a gente está se alimentando desse pessoal que ainda está neófito, está engatinhando na fé. Por quê? Porque a gente quer, na verdade, atrair multidões. A gente não está mais preocupado em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Próximos domingos, nós vamos continuar falando sobre a palavra de Deus, porque nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Amém?